Megaspina é importante, dor torácica, inapetência, episódios ocasionais de sudorese noturna, não há uso recente de antibióticos, nem internações prévias nos últimos meses. Exame físico dele regular estado geral, afebril no momento, PA 10/7, frequência cardíaca de 52, saturação de 96 e ar ambiente. Bulhas cardíacas normofonéticas com sopro sistólico ejetivo em foco aórtico 2/6, sem sinais de insuficiência cardíaca, não tem estertores ou edemas. O abdômen dele está indolor, sem visceromegalia, não tem déficit neurológico focal. Os exames laboratoriais importantes para o caso, ele tem hemoglobina de 9,8, 9.200 leucócitos, 180 mil plaquetas, uma PCR-T de 16, uma creatinina de 2,8 e esse eletro aqui que fizeram uma admissão dele lá embaixo. Ok, olhar o eletro, diagnóstico feito do eletro. Então vamos lá. Foi optado por internar esse paciente em terapia intensiva pela bradicardia. Vocês já devem ter na cabeça de vocês alguma hipótese diagnóstica, é isso que eu vou perguntar. Quais exames devem ser solicitados para a elucidação desse diagnóstico, confirmação desse diagnóstico? E essa alteração eletrocardiográfica é sugestiva de que complicação desta doença? Hum, Bom, a galera tá afiadaça aqui, então não vou ter nem muito trabalho hoje. Acho que a gente todo mundo acertou. A gente está falando de endocardite infecciosa. O diagnóstico da endocardite ele é baseada nos critérios de Dukes modificados. Não que você precise deles para fazer o diagnóstico, ele é usado para padronização de diagnóstico do ponto de vista de publicações científicas, mas ele ajuda muito você a raciocinar e até correr atrás do que falta para fechar o seu diagnóstico, é uma ferramenta super útil como critério. Ele é dividido em critérios maiores e menores. Critério maior, os dois. Lembra, um paciente ele só pode pontuar uma vez numa categoria. Ele não pode pontuar duas vezes na mesma categoria. Por exemplo, imagem. Ele pode ter 500 critérios de imagem, mas só pontua uma vez. As hemoculturas. Microorganismo típico consistente em duas amostras. Ou microorganismo não típico, mas continuamente positivo essa hemocultura. Ele pontua um maior. Critério de imagem, ou ele tem um ecocardiograma transtorácico ou transofágico, ou uma tomografia, ou um FDG, ou uma cintílo com leucócitos marcados. Se ele tiver eco e tomografia, ele só pontua uma vez. Claro isso? Dos menores, condição predisponente, é um, febre é outro, disseminação vascular, você vê que tem vários, mas só conta uma vez. Principais êmbolos são infartos esplênicos e pulmonares, complicações sépticas osteoarticulares, aneurisma micótico, lesão intracraniana, hemorragia conjuntivais, lesões de Janeway, fenômenos imunológicos, glomerulonefrite, nódulo de Osler ou manchas de Hutz, que são manchas que aparecem na retina desses pacientes, fator reumatoide ou uma evidência microbiológica que não fecha critério maior. Como é que a gente define como estabelecido o diagnóstico? Ou você tem dois maiores, ou um maior e pelo menos três menores ou cinco menores. Ele é possível quando você tem um maior, um ou dois menores, e três a quatro menores, e você rejeita se não atender esses critérios. Então, partindo do pressuposto que o diagnóstico de endocardite é por aí, eu tenho que buscar coisas que faltam para me fazer esse diagnóstico. As principais coisas, como vimos aqui, é imagem e hemocultura. Então, o que eu quero que você me responda é imagem e hemocultura. Com relação a que tipo de eco? Não dá para colocar só, eu quero um eco, mas você quer transtorácico, transofágico, por quê? A bibliografia do certame é o guideline da ESC, que está lá dentro do livro de vocês. E o que que ele fala com relação à solicitação do eco? Você, de uma maneira mais rápida para você gravar isso, você só não precisa de transofágico em duas situações. Se for uma suspeita de endocardite direita, com uma janela muito boa, não relacionada a device, não pode ter um cabo de um marca-passo, por exemplo, ali. Ou se você tem um eco transtorácico negativo num paciente de muita baixa probabilidade.
Fora isso, você precisa de transofágico para todo mundo. Ele traz esse gráfico aqui. Paciente tem prótese protética ou uma TAV, ele tem que fazer transofágico em todos os casos. Se ele tem o transtorácico não diagnóstico, precisa do transofágico. Se o transtorácico é positivo, ele também precisa do transofágico para procurar as complicações. E se o eco transtorácico é negativo e eu tenho uma suspeita razoável, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Então, se você botar na sua cabeça que você sempre tem que fazer o transofágico, tem muito mais chance de você acertar do que você errar. E se mesmo assim meu transofágico foi negativo e o paciente tem uma suspeita forte, eu repito de 5 a 7 dias. Se eu não conseguir resolver, eu uso outras modalidades. Se for uma válvula nativa, eu tento procurar êmbolos com PET ou faço uma TC cardíaca, pensando em complicações cardíacas, tipo abscesso, que tem a sensibilidade maior à tomografia do que o eco. Se for uma válvula protética, eu uso o PET-CT para diagnóstico da vegetação da endocardite na válvula. O PET para ver a válvula, ele se aplica à válvula protética, ok? Complicações cardíacas, vamos falar daquele eletro. Por que que o eletro é importante? A Renata falou aqui, inicialmente o eco transtorácico. Ok, mas você vai ter que fazer o transofágico também, tá? Então, seu diagnóstico ele depende do transofágico. O transtorácico, mesmo positivo, você vai ter que repetir. Então, se você vai querer colocar o transtorácico como a sua resposta, você vai dizer que você vai precisar de transofágico do mesmo jeito, tá? As principais complicações cardíacas do endocardite. Miocardite, tratamento é clínico, complicação pouco frequente. Pericardite é mais frequente, mas raramente leva a tamponamento. Decência de sutura, aneurisma de fímula são muito mais comuns. Eles ocorrem, obviamente, em a decência de sutura em válvula protética, o aneurisma de fímula pode ocorrer nas válvulas nativas. E a questão do abscesso perivalvar é a mesma coisa. Fima é uma membrana fibrosa que tem entre o anel aórtico e mitral, tá? Não é incomum você ter aneurisma, pseudoaneurisma, e às vezes ele rompe e isso causa tamponamento e óbito na maioria das vezes. Então, o que que eu preciso para fechar os critérios de Dux, fechar o diagnóstico? Hemocultura e eco, tá? São os dois grandes. O paciente ele tem febre, ele já tem um critério menor. Ele tem fator predisponente, ele tem um segundo critério menor. Se eu não achar os dois critérios maiores dele, eu parto para a restante de investigação, que é a investigação de embolização, que normalmente é o que me fecha o terceiro critério menor. Mas a princípio a gente tenta os dois maiores. E o que que o BAV de segundo grau tem a ver com essa história, que é aquele eletro? Ele sugere abscesso televalvar, que alguém respondeu ali. Então, todo paciente com endocardite, ele minimamente tem que fazer um eletro, que é uma coisa rápida. Você está ali, acabou de examinar o cara, de admitir algo que você consegue muito mais rapidamente do que um eco, tá? Então, é uma abordagem direta e objetiva. E sempre pensar em complicações quando você vê algum tipo de bloqueio. Pode ser apenas um bloqueio de primeiro grau, tá? Se o paciente não sabe ou não desconhece, você já fica de orelha em pé. Então, foi lá, colhei as hemoculturas e fiz o eco do paciente. O resultado transofágico que a gente fez veio isso aqui. Lá ele não tinha um DVT, tá? Ele não estava dissociado, ele alargava e bloqueava. O eco transofágico tinha uma imagem aditiva algodonosa, aderida à face ventricular do folheto coronariano direito, com essas dimensões: 15 por 6 milímetros, móvel, sugestivo de endocardite infecciosa. Imagem compatível com endocardite. Ele também te diz que tinha uma imagem que parecia ser um abscesso perivalvar. Tinha um refluxo transprotético aórtico moderado. Muitas vezes esse refluxo ele é paraprotético, tá? Isso demonstra para você que ele tem decência da sutura da prótese. A função global era preservada. Foi iniciada a terapia antimicrobiana empírica com ceftriaxona e gentamicina. Decidi o tratamento cirúrgico para a troca da válvula. Então, eu comecei um esquema empírico com ceftriaxona e genta. A gente vai falar se isso é mais adequado ou não lá para frente. Decidi o tratamento cirúrgico e eu pergunto para você o que que eu preciso de exame para definir o tempo da cirurgia. Eu já estou dizendo para você que ele é candidato à cirurgia, tá? O que eu quero saber é em que momento eu posso operar esse cara, ok?
angiotomo coronara, TC de crânio. Jorge, eu não entendi isso sem infecção aqui, não. Esperar a hemocultura negativar foi longe, Tarciso. A gente não tem que esperar a endocardite se resolver a infecção para cirurgia. A gente vai falar das indicações cirúrgicas, você vai ver o porquê. Indicações cirúrgicas, aí vocês vão ver aqui o porquê que eu não tenho que esperar negativar. A indicação cirúrgica elas servem para três coisas. Deixa eu minimizar isso aqui que está me atrapalhando. Um, se eu tenho falência cardíaca. Então, a única indicação de cirurgia de emergência, que é aquela que eu tenho que resolver em 24 horas, é se eu tenho uma severa regurgitação da válvula aórtico-mitral, que é protética ou não, causando choque cardiogênico, tá? De urgência, se eu tiver insuficiência cardíaca decorrente da insuficiência aórtica barra mitral ou obstrução por pseudoaneurisma. Segunda indicação, controle do foco. Eu não estou com foco controlado. Em que situações eu considero isso? Se o paciente tem abscesso, falso aneurisma, decência, eu considero isso como difícil controle. Eu preciso operar. Então, veja, o cara está com abscesso cheio de bactéria, eu vou operar, que é o caso desse cara. Então, não tem que esperar 4 semanas para negativar a cultura, nada disso. Se eu tenho germes de difícil controle, por exemplo, fungo ou micro-organismos multiresistentes, se eu tenho persistência de cultura negativa, por cultura positiva, perdão, por mais de uma semana, apesar do tratamento, então outra situação que eu estou com bactéria ali comendo solto, eu tenho que operar o cara. Ou se eu tenho germes de maior virulência, que são os estafilococos da vida e gram-negativos não RASEC. A terceira grupo de indicações cirúrgicas é a prevenção de embolismo, que também são de urgência. E quais as categorizações que ele coloca aqui? É o paciente com mais de 10 milímetros, o paciente lá tinha 15/6. É o paciente com mais de 10 milímetros com eventos embólicos. É o paciente com mais de 10 milímetros, independente do evento embólico, se ele tem indicação de outra cirurgia, por exemplo, se ele tem que fazer uma revasque junto. E é o paciente que não tem indicação de outra cirurgia, não tem embolização, mas tem uma vegetação grande e é um cara com performance status ok, o score baixinho, cara jovem. Então, esse cara, a cirurgia tem um risco menor do que a possibilidade de uma embolização. Ok? Oi? Como assim? Travou? Ué, mas problemas técnicos aqui, gente. Fala, Rafa, o que aconteceu? Ué, aconteceu agora. Melhorou? Começou a pipocar a mensagem. Tá normal, tá normal. O que que você sugere? Para a maioria das pessoas está ok, cara. As pessoas estão colocando aqui. Acho que é o da Márcia. Segue aqui. Tá ok. Desculpa aí, gente. Acontece. Ao vivo é assim. Então, voltando, o último é aquele cara que tem uma vegetação ok, grande, mas o status dele é ótimo. Vamos operar porque o risco é menor. Complicações neurológicas. E aqui o tempo da cirurgia é importante, tá? Principais: abscesso, infarto e aneurisma micótico. A recomendação é uma triagem de todo o paciente com endocardite, com anjo-TC, ressonância, talvez arteriografia em casos selecionados. E a indicação de neurocirurgia, aqui a gente está vendo uma pequena áreazinha de captação, pequeno aneurisma micótico. Os aneurismas rotos ou com um tamanho maior que 0,3 ou 0,5, tem indicação de neurocirurgia. Menores do que isso, não, e aí a ressonância é um problema que vai captar um monte de imagem de pequenos aneurismazinhos, pode captar que você não vai fazer nada com essa informação, por isso que se questiona ainda a indicação de ressonância.
Se você tiver infartos, você pode abrir mão de trombectomia mecânica, não se faz trombolítico nessas situações. Se tiver abscesso, você tem que drenar. E o porquê que isso é importante? Porque o cara vai operar e vai entrar em SEC. Ele vai ficar anticoagulado durante um tempo. E dependendo do que achar na cabeça, você mata ele na cirurgia. Quando que eu retardo a cirurgia? E por isso que é importante todo paciente que vai submeter à cirurgia cardíaca por endocardite, que pode ter complicação neurológica, ele tem que fazer pelo menos uma angiotensina de crânio, tá? Se ele fez um tratamento endovascular, acabou o tratamento, ele pode ir para a cirurgia. Se ele fez uma cirurgia aberta para corrigir o aneurisma, são 14 dias de delay que você tem que dar antes de botar em SEC. Se ele teve uma hemorragia cerebral, isso passa para 4 semanas. Ah, mas ele está em insuficiência cardíaca refratária. Você vai ter que esperar. Ah, o paciente vai morrer. Vai morrer. Ele não pode morrer sangrando na SEC porque você colocou ele na SEC. Então, nas situações difíceis da medicina em que ou ele morre da doença ou ele morre da intervenção, a evolução natural da doença que se escolhe. Primeiro, não faça mal, tá? Então, isso você tem que seguir. Outra coisa que te ajuda na tomografia, já que você vai fazer a anestesia da cabeça, faz do corpo. Infarto esplênico é algo muito comum. Antigamente a gente tirava todos os baços, atualmente a gente faz para um número pequeno de pacientes, mas isso não retarda a cirurgia, tá? Que eu estou falando de imagem, complicação, você precisa da anestesia da cabeça. Você vai fazer a cabeça, você faz o tutão. Dependendo do que você encontra no baço, exemplo, volumes maiores do que 150 ml de abscesso, imagens de baços bocelados com chance de ruptura, você faz a esplenectomia no melhor tempo, tá? Se vai ser antes da cirurgia cardíaca, durante ou logo após, depende da condição clínica do paciente, do quão é urgente essa cirurgia cardíaca, a sua possibilidade de fazer a esplenectomia, enfim. Mas a TC de crânio vai definir se você opera naquele momento ou não, independente se é urgência ou não, tá? A coronarografia também não vai, que alguém colocou ali uma TC com uma TC de coronárias, perdão. Ela não vai retardar o teu tempo cirúrgico. Ela pode alterar o tipo de cirurgia que você vai fazer. Mas você não vai se operar mais cedo ou mais tarde por conta disso, tá? Então a resposta é fazer uma TC de crânio para pesquisar complicações que necessitem de neurointervenção, ok? De abdômen você vai fazer também, mas não objetivamente para retardar a cirurgia. Ficou claro isso? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou falar do antibiótico ainda, gente. Calma, calma, estão ansiosos. 48 horas após a internação, ele está com ceftriaxona egenta. Você recebe o seguinte resultado de hemocultura: 4 de 4 amostras com enterococos fecales sensível a todos os antimicrobianos testados. Qual o esquema antimicrobiano definitivo para o caso? Então, só para dar uma recapitulada rápida. Paciente renal crônico com válvula protética enterococo sensível a tudo. Ele está com ceftriaxona higenta. Quando vocês pensam, deixa eu responder aqui a Luciana. Luciana, a TC de crânio é para definir se o paciente precisa de neurointervenção antes da cirurgia cardíaca ou não. Se ele precisa entrar em SEC. Eu posso fazer isso com segurança? Tem sangramento na cabeça? Tem pseudoaneurisma que eu tenho que intervir? É para isso que serve a TC de crânio, ok? Ampigenta, amp sozinha, ampigenta, ampigenta. Todo mundo quer fazer gentamicina no cara renal crônico, não tem outra opção, não. Manteria ceftriaxona e genta. Ertapenem, carbapenema não é bom para enterococo, tá? Não é nada bom. Carbapenema não é bom para enterococo. Vamos lá falar de tratamento. A melhor escolha seria AMP com ceftriaxona. Existe um trabalho lá em 2015 de um grupo espanhol, que foi quem começou isso, trabalho grande de endocardite por enterococo, que tinha dois grupos, mais de 60 pacientes em cada grupo. Ampiceftraxona de um lado, contra ampigenta, que era o tradicional para sinergismo. E a única diferença dos dois grupos era a insuficiência renal no grupo com agenta. Então, a partir daquele trabalho, as sociedades foram reforçando cada vez mais e hoje são unânimes em tratar enterococo com ceftriaxona e ampicilina, apesar do enterococo ser resistente ao ceftriaxona, ok? Mas essa associação é o suficiente, inclusive para as próteses. A história de que prótese tem que ser genta, não é por aí, tá? Eu fiz uma tabelinha
Pode até tirar um clique com um resumo aí do que a gente tem de tratamento. Então vamos lá, eu tenho step sensível. Primeira coluna é inativa, a segunda é prótese, ok? Penicilina ou ceftaxona, 4 semanas, ou ampigenta, 2 semanas. Botar a genta em curta. Se for prótese, penicilina ou ceftaxona, mas tem que ser 6 semanas de tratamento. Primeira situação de prótese que não entra a genta, tá? Se for um estrepto resistente, eu tenho que entrar a genta nas duas opções, só aumenta o tempo de tratamento. Se for um MSSA, oxa ou cefazolina, cefazolina é tão bom quanto oxa, tá? Se for prótese, eu tenho que associar rifampicina e genta. Somente para estáfilo, essa associação de rifampicina com genta. Estáfilo aureus ou estáfilo coagulase negativo, tá? Você não vai colocar rifampicina em outro canto. Foi? Se for MRSA vanco, se é MRSA em prótese, vanco, genta e rifampicina. A rifampicina entra a partir do quinto dia para não induzir resistência. Porque é um antibiótico muito ruim, tem resistência rápida, eu quero que tenha a bactéria replicando muito pouco quando ela entrar. Por isso a questão de 5 dias. Enterococo com prótese ou sem prótese é a mesma coisa. Ampiceftraxona ou ampigenta, mas eu tenho uma opção sem aminoglicosídeo num cara renal crônico, por isso que eu não vou fazer genta, tá? Se for um VRE, dapto mais amp ou ceftarolina para as duas situações. Foi? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Por que genta no MRSA? Porque para MRSA, para os estáfilos, está estabelecido que a gentamicina ajuda a atuar no biofilme. Ok? Essa é a resposta. Por isso que tem gentamicina e rifampicina por este motivo. Tá? Uma vez tirando a válvula, a gente até revê a gentamicina nesse esquema, porque o biofilme já foi embora. Questão 4. O paciente foi estubado no dia seguinte em BAVT com baixa resposta, dependendo de marcapasso epicárdico temporário, sem outras complicações. No oitavo dia do pós-operatório, terapia intensiva, acesso jugular interno esquerdo para infusão de antimicrobianos, aguardando a liberação para colocar o marcapasso definitivo. Só que ele evolui com febre, leucocitose, sem sinais de localização infecciosa alguma, clinicamente bem eupneico em área ambiente. Qual o diagnóstico provável e como fechar este diagnóstico? Lorena, Nanelli, vocês estão bom mesmo, hein? Então vamos lá. É isso, PCS. Como é que a gente fecha critério de infecção de corrente sanguínea? É o cara que tem acesso a partir do terceiro dia, tem um micro-organismo identificado e sem foco suspeito. Ou seja, para eu fechar o diagnóstico, eu preciso de hemocultura. O cara ali não tem nenhum outro foco, tem um catéter, se a hemocultura crescer, eu fecho o critério. Critério 2 é o cara ter febre, calafrio, hipotensão e crescer um contaminante comum de pele. Por isso que eu tenho que colher duas amostras, porque ele tem que estar em pelo menos duas amostras e não ser causa de infecção em nenhum outro ponto. Então, eu tenho que, a minha suspeita é infecção de corrente sanguínea, tenho que colher hemoculturas nesse caso. Ok? Continuando, infecção pneumática, corrente sanguínea, colher cultura duas amostras. E aí eu faço pergunta para você: quais medidas devem ser adotadas para prevenção de corrente sanguínea? Um pouquinho de gestão aqui no caso de vocês. Quem está falando lavagem de mãos, bom, mas o termo adequado é higiene de mãos. Higiene de mãos, para toda medida de prevenção de infecção de IRA, você vai responder higiene de mãos. Campanha de higiene de mãos, estratégia multimodal, que é o nome mais adequado. Você usa cartaz, disponibilização de utensílios, treinamento e protocolos. As pessoas gostam muito da palavra bundle, que é pacotinho de coisas. Então, se a gente conhece as principais medidas de prevenção, a gente pode chamar disso de bundle. Olha, vamos fazer um checklist de procedimentos. Tudo isso que vocês estão falando estão certo. Quais são as medidas de prevenção para a gente bolar uma resposta adequadinha? Então, acesso rápido à lista de indicações de catéter, você ter padronização no seu hospital de quando o paciente tem que ficar com catéter ou não. Banho de água com clorexidina nas UTIs com alta prevalência. Durante a inserção, ter um checklist de inserção, realizar higiene das mãos antes de manipular o catéter, preferir o subclave ao femoral, usar um carrinho, um kit completo, são outras sugestões. Isso aqui é tirado do SHEA, tá? Que é a bibliografia de vocês, que é a Sociedade Americana de Controle de Infecção. Utilizar ultrassom, utilizar a barreira máxima durante a inserção, usar antisséptico à base de clorexidina.
Após a inserção, garantir proporção adequada de enfermeiros para pacientes, que é uma coisa bem complexa no Brasil hoje em dia. Utilizar os curativos com clorexidina. Para os catéteres não tunelizados, esse curativo pode ficar até 7 dias sendo trocado só se ele estiver sujo ou molhado. Desinfectar os conectores, remover catéteres não essenciais. Outra coisa importante é não usar e remover assim que possível. Isso serve para catéter venoso central, ventilação mecânica e catéter vesical, tá? Então, prevenção para essas três coisas básicas. Evitar colocar, se colocou, tirar logo e higiene de mãos. Isso é para todas essas infecções relacionadas a dispositivos, tá bom? E você não tem que trocar acesso, isso ele deixa muito claro aqui embaixo. Não substituir catéteres rotineiramente só pelo prazo. Ah, tá com 7 dias, eu acho muito, tá com 14 dias, eu acho muito. Você não tem que trocar pelo tempo. Você troca catéter pelo aspecto ou pela suspeita de infecção ou complicação, trombose, má fluxo, entre outras. Coisas adicionais, ou seja, eu já fiz aquilo tudo e ainda está ruim para mim. Então, eu vou pensar em catéter impregnado, vou pensar em lock terapia com antimicrobiano. Isso não é terapia, perdão, é lock para prevenção, tá? Lock terapia a gente vai falar em outro momento. Usar a pomada antimicrobiana no local de inserção dos catéteres. Enfim, existe aqueles hubzinhos vermelhinhos com protetor que já tem uma gazezinha dentro com um antisséptico. Então, quando você abre a conexão para fazer a medicação, você já está fazendo a fricção de álcool, mas isso, álcool ou clorexidina ou o desinfetante que tiver ali. Mas isso são medidas que você tem que adotar além quando não se resolveu o problema. Então, como é que a gente bola uma resposta de medidas de prevenção? Higiene de mãos, eu cito algumas medidas específicas desse bolão todo aqui. A gente pode fazer checklist abordando as medidas X, Y, Z, e aí fica a critério de vocês. Quais as que vocês querem fazer nisso? A resposta tem que ser objetiva e não pode ser vaga. Ah, vou fazer um bando, mas bando de inserção, tá? Ou de manutenção, eu vou fazer os dois. Elenca algumas medidas que vocês vão adotar ali, tá bom? Isso facilita. Higiene de mãos sempre. Se você usar a palavrinha estratégia multimodal, isso já caiu algumas vezes, ajuda muito vocês, tá? Pode ficar os dois, povo? O catéter pode ficar até você fechar o diagnóstico. Você fechou que tem uma cultura positiva, você tem que tirar o catéter de curta permanência. Tá bom? A gente não vai entrar aqui em logoterapia, quando tratar o catéter, que a gente não vai ter tempo para isso. Mas infecção de catéter é agora remover o catéter, salvo se você não conseguir remover por algum motivo. É o único acesso da vida do cara e a gente pensa que vai fazer, tá? Mas a princípio é igual a retirada. Caso 2. 42 anos, HIV positivo, há 3 anos, uso regular de TARV. Comparece ao pronto-socorro com cefaleia progressiva há 15 dias, náusea, visão turva, episódio de confusão mental intermitente nos últimos 3 dias, crise convulsiva pela manhã. Nega febre alta e enocalgia. Relata perda ponderal de 6 quilos no último mês e inapetência. Estado geral regular, consciente, porém lentificado. PA 11/7, frequência cardíaca de 84, respiratória 18, 37,5 temperatura, saturando 97 em ar ambiente, rigidez de nuca discreta, presença de candidose oral. Exames importantes dele: tem 5.400 leucócitos, com 15% de linfócitos apenas, 220 mil plaquetas, glicemia de 82. Qual a melhor conduta diagnóstica para este caso? Então, você tem um paciente HIV com sinais neurológicos focais e um CD4 presumidamente baixo, porque ele tem candidose oral. Aí eu pergunto para você, o que que você tem que fazer para diagnóstico? Qual a sua hipótese diagnóstica? TC líquor, TC neurotóxico, TC de crânio, punção. Mas qual é a ordem? TC e punção, punção e TC. Tem ordem para isso? A TC é para todo mundo? Vamos ver o que que diz o IDSA. A base de diagnóstico das meningites da vida, e aqui parece ser mais uma meningite que uma neurotóxico, porque o sinal focal que ele tem é rebaixamento barra convulsão. Eita, quase que não saiu. Ele não tem, por exemplo, plegia, ele não tem balismo, ele não tem as alterações de sensibilidade de movimento, tá? Então se fala um pouquinho mais a meningite do que uma neurotóxica, que é um quadro clínico um pouco mais
like lesão isquêmica, lesões focais nesse tipo. Mas todo paciente que tem alguma dessas coisas aqui, imunodeficiente, história de doença central, convulsão, alteração do nível de consciência, papiledema, tem que fazer a tomografia antes de TC. Por que dessa recomendação? Porque é o cara que tem chance de ter uma doença com efeito de massa dentro da cabeça que você vai puncionar e ele vai morrer. Para a prova é isso. Para a vida, antes de qualquer punção lombar, sugiro fazer um ATC, ok? Mas na prova é isso aqui. Esse paciente jovem, 20 anos, sem nada, chega na emergência, suspeita de uma meningite bacteriana, você tem que fazer TC antes de puncionar? Em tese, não. Mas se tiver alguma coisa dessas, sim. Na prática, sugiro vocês tomografarem todo mundo. Então vamos lá, vamos ver o que que deu TC do cara. TC de crânio, ok. Punção lombar. Mas o que que você vai falar na punção lombar? Ah, eu quero uma punção lombar só. Tenta especificar um pouquinho. Rotina básica de líquor e algum exame específico? Porque se você pedir uma punção lombar, vai vir no básico. A pressão de abertura, celularidade global específica, glicose, lactato, GRAM, germes comuns e às vezes por aí. Você quer um PCR, você quer pesquisa para fungo, você quer pesquisa para BAR, o que que você está pensando nesse cara? Então, se você está pensando que o cara é um HIV e muita gente colocou ali o tóxico, neurocripto, a tomografia te excluiu o tóxico, você ficou com muito diagnóstico de cripto na mão, você tem que pedir específica para isso, tá? Que é o basicão, celularidade e bioquímica, além de exame direto para fungo. E o PCR também te ajuda. E o que que veio nesse líquor? A tomografia não tinha nada, um edema discreto, sem abscessos ou hidrocefalia. A punção baseada nessa tomografia que você fez. O líquido era limpo, incolor, uma pressão de abertura de 450, 45 centímetros, normal é ali em torno de 20, 25, ou seja, uma pressão muito alta. 90 células, 80% mononuclear. Proteína de 190, glicose de 38, bem baixinha mesmo para a glicemia dele, que estava normal. Tinta da China com presença de leveduras. Isso aqui é um exame de tinta da China de cripto. Acha essa imagem linda. Você pega o líquor, coloca um pouquinho de nanquim, e você vê as bolinhas direitinho ali do fungo e às vezes brotando dessa cápsula bonita. Alguém perguntou se esse cara pode ter CMV? Pode, você vai pedir o PCR para isso, mas o exame direto aqui já te deu o diagnóstico. Você poderia até abortar o PCR das outras coisas, tá? Mas sim, herpes e CMV são uma opção de meningite encefalite paciente com HIV. Questão 2, o diagnóstico mais provável, que é cripto, qual o tratamento de neurocripto? Uma pessoa que respondeu Anfubê, Anfubê com flucitosina. É isso, vamos lá. Diagnóstico, um painel resumidinho para vocês. Se quiser clicar, clica. Bacteriana, viral, fungo barra BK, tá? Pressão de abertura na meningite bacteriana é aumentada, fungo BK aumentada, meningite viral pode estar ou não. Contagem de leucócitos, meningite bacteriana muito aumentada, meningite viral geralmente abaixo de 500, fungo e bactéria geralmente abaixo de 500. Polimorfos nucleares, predomínio na bacteriana, mononuclear nas outras. Proteína viral pode ser normal. Proteína na meningite bacteriana é aumentada, em fungos também é aumentada. Glicose geralmente diminuída em fungo de BK, mas pode ser normal. Diminuída na bacteriana e normal na meningite viral. E aqui a gente coloca a relação glicose-soro. O que que é isso? Um cara com 300 de glicemia e 80 de glicose no líquor, o líquor dele vai estar com a glicose bem baixa. Tá? Ela é relativa à glicemia do paciente. Não é um valor fixo, tá? Então é importante você saber a glicemia do paciente, principalmente se ele for diabético. O gram é positivo na bacteriana, não serve para nada para as outras. Cultura é positiva na bacteriana, BK quase nunca é e fungo demora para caramba o resultado. O lactato ele é elevado na bacteriana e fúngica e não é significante na meningite viral, tá? Nem na meningite reacional, por exemplo, pós uma cirurgia, uma derivação que você colocou, que você espera aquela pelocitose lá, o lactato nessas situações geralmente são normais. Então ele te ajuda muito a diferenciar isso. Como é que eu trato cripto? Anfotericina mais flucitocina. Não tem como fazer anfovia sozinha e, de preferência, muito preferencialmente,
a complexo lipídico barra lipossomal, tá? A formulação lipídica que é o que te interessa. A consolidação com fluconazol por pelo menos 8 semanas e você depois vai fazer a manutenção por pelo menos um ano, tá? Então não dá para responder só ANFO-B. Quem colocou esqueceu da flucitosina, beleza? Diagnóstico provável, meningite por cripto, ainda mais vendo aquele laudo. Formulação lipídica mais flucitosina. Foi? Tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para ajudar vocês. É isso. Lembra que echinocandina jamais tem nervoso central, tá? Não chega lá dentro. No terceiro dia do início de terapia antifúngica, a paciente evoluiu com bradicardia, hipertensão e rebaixamento sensório. Pergunta de estande de prática. Descreva como utilizar a ultrassom para auxiliar o diagnóstico desta complicação apresentada. Tá, banho de nervo óptico, mas descreve aí como é que você faz isso, o que que você vai ver. Aqui não é só solicita isso, eu estou pedindo uma descrição. Como é que eu faço e o que que eu espero ver? Melhorou? Tá, vamos dar uma refinada nisso daí. É proglinear, o de cutoff é 6 que vocês colocaram, mas em que momento que aonde que eu meço isso? Eu uso o trânsito linear, produção transversal, localizo o disco óptico e faço essa medida 3 milímetros a partir dele. Ali é o ponto de se medir a bainha. Eu trouxe aqui uma fotinho para vocês. Então aqui está o disco óptico, o nervo óptico. 3 milímetros para baixo, aqui eu faço a mensuração. Ok? Aqui eu. Quem foi esse aqui? Valkyria. Valkyria botou bonitinho. E aí eu medi nesse cara 8 milímetros de diâmetro da bainha do nervo óptico. O que que a gente faz de imediatamente neste momento? Catéter de pique, salina manitol. Rapaz, é uma pegadinha bem boa, porque cripto é diferente das outras hipertensões intracranianas, muito diferente. Começaram a responder certo aqui. Então vamos lá, abaixo de 5 é normal, de 5 a 6 é aquela zona de certeza, se repete logo a seguir. Acima de 6 é anormal, sugere elevação da pique. E como é que é isso na meningite por cripto? É a principal causa de morte desses pacientes e o tratamento é a punção de alívio imediata, diária, várias vezes ao dia, para controlar o quanto for necessário. Neurocirurgia não gosta de colocar catéter lombar ou derivação nesse momento, que diz que tem muita proteína, que infecta, etc, etc. Formalmente, você tem indicação de colocar derivação para deixar o cara controlado de maneira mais justa quando você está 5 a 10 dias tendo que fazer punções 2, 3 vezes ao dia no paciente, você não conseguindo controlar isso, tá? Não tem lugar aqui nessa situação de hipertensão intracraniana, manetol, corticoide ou acetazolamida. O mecanismo de hipertensão licórica aqui do paciente é uma deficiência na absorção licórica. Ele não tem alteração de comunicação nos ventrículos, ele não tem edema cerebral, ele produz a quantidade de líquor normal, até um pouquinho aumentada, mas as granulações aracnoides não conseguem absorver. Por isso que você tem que ficar drenando ele várias vezes ao dia, tá? Então, se você pegar um paciente específico com meningite por cripto, e tá todo mundo falando que neuro é uma coisa que esse ano deve cair muito Então, como vocês já vão ter uma aula de neuro de outros assuntos, eu quis trazer um neuro voltado para a infectologia, que é HIV, que é uma coisa pouco frequente, mas que está lá no livro e a abordagem é um pouquinho diferente. Vamos fazer punção o quanto antes. É assim, eu tive um paciente que ele falava para mim durante a sessão, doutor, fiquei cego. A gente ia lá, puncionava, ele voltava a enxergar em 5 minutos. E ficou assim durante umas 3 semanas que no hospital que ele estava, a neurocirurgia não colaborava muito. E todo dia fazendo punção lombar, as costas dele ficou um verdadeiro chuveirinho, mas as pessoas já sabiam onde puncionar porque estava marcado. Punção lobar imediata. Ok. Questão 5. Sabemos que o tratamento efetivo da infecção pelo HIV se faz pelo uso correto da terapia antirretroviral. Esse paciente estava em tratamento irregular. O que que a gente faz com a terapia antirretroviral desse cara?
Nina, fica com desespero, não. Calma, tudo que você sabe de hipertensão intracraniana, você continua sabendo. Você só ganhou um plus. Se for HIV, por neurocripto, é isso. Só te acrescentei uma informação a tudo que você já sabe. Calma. 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas. Ah, tá bom, desespero não era seu. Ah, é. Então vamos lá. Para meningite por cripto, a gente espera de 4 a 6 semanas. Desde que exista melhora, é evidente. Então a gente começa, só considera isso, não começa a contar a partir disso. Mas depois de 6 semanas, se o paciente ainda não teve melhora, você vai empurrando isso para frente, porque ele tem grande chance de fazer síndrome de recuperação imune, que é catastrófico no paciente com neurocripto. Outra situação que você tem que fazer alguma retardo é paciente com tuberculose. Se sugere ali uma, no máximo até 2 semanas, né? Até por conta da interação medicamentosa mais do que com relação a HIV. Mas a questão da neurocripto é fundamental. Se você começar antes disso, dá muito ruim. Então, todo o manual lá no Ministério da Saúde diz começar tarde, assim que fizer o diagnóstico, começar tarde, começar tarde, começar tarde. Nós temos asteriscos lá. Se o paciente tiver neurocripto, esperar 4 a 6 semanas. Beleza? Vocês estão indo bem legal mesmo. Gostei de ver. Essa da hipertensão intracraniana da derrapadinha, mas faz parte, é assunto novo. Caso 3. Eu vou ler o caso e depois vou dizer para vocês por que que eu trouxe esse tipo de caso, por que que eu acho que isso é uma boa chance de se cair, ah, de se cair na prova, tá? Então, Fabiane, se o cara está fazendo terapia antirretroviral de maneira correta, eu não suspendo, tá? Mas o cara não estava tomando muito mal ou não estava tomando, eu espero. Se o cara está em uso regular, eu mantenho, ok? 3. Homem de 42 anos, previamente ígido, procedente de viagem de ecoturismo em área rural de Minas Gerais. Apresenta febre há 4 dias, acompanhada de cefaleia intensa, mialgia generalizada, náuseas e icterícia progressiva. Evoluiu nas últimas 24 horas com vômitos enegrecidos, sonolência e oligura. PA 9/60, 39 graus de temperatura, 58 de frequência cardíaca. Frequência respiratória de 22, saturação 95. O cara está consciente, mas está sonolento, orientado parcialmente, que teria 2 em 4, petecas, membros inferiores, dor à palpação de hipocôndrio direito e diurese de 0,2 ml por quilo-hora. Os exames dele são essas coisas horrorosas: TGO de 18.000, TGP de 6.000, bilirrubina total de 12, predomínio de direta, INR de 2,4, um fator 5 que resolveram dosar 25%, uma creatina de 3,1, amônia arterial de 115, lactato de 4,5, plaqueta 32.000, uma gaso com 15 de bicarbonato, um PCR de 4, um VHS de 2. Vamos ver se já tem. Yes. Qual a principal hipótese diagnóstica e qual a classificação de risco desse paciente? Febre amarela grave. Isso aí. Pô, a outra aqui já deu a resposta completa de tudo, Igor. Mandou. Mas vamos por partes. Primeiro, por que que eu trouxe um caso de febre amarela? Em janeiro e fevereiro desse ano, a gente teve um surto de febre amarela no estado de São Paulo. Várias cidades. Se eu não me engano, foram mais de 16 casos confirmados, com 5 ou 6 mortes. Isso saiu no jornal, ficou muito em voga no início do ano. O livro, referência de vocês, diferente dos outros anos, ele tem um capítulo específico de febre amarela. E, além disso, uma outra bibliografia que foi colocada no certame é o Manual de Febre Amarela do Ministério da Saúde. Então, a gente teve a característica epidemiológica importante esse ano, com surto notório na televisão. Tivemos foi adicionado bibliografia específica sobre febre amarela. E é uma coisa que nunca caiu. Todo ano cai dengue, 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 dengue. Então eu acho que tem a chance razoável de se cair febre amarela se for cair a arbovirose, tá? Difícil cair dengue de novo esse ano. Mas enfim, isso é feeling nosso, a gente acha, não tem bola de cristal. E é febre amarela sim. Qual é a clínica da história? Um período de incubação, de infecção de 3 a 6 dias, e aí tem início súbito de sintomas, febre, calafrio. Nesse momento é muito difícil você diferenciar de outras doenças, tá? Pode ter uma infecção conjuntival, pode começar com bradicardia. Ele faz um período de remissão parecido com a dengue, mas muito mais curtinho.
muito mais curtinho, e ele volta pior quando volta essa febre. E aí entra no período toxêmico. Resposta inflamatória exacerbada, colapso hemodinâmico, a febre reaparece, tem diarreia, vômito, já com sinais de sangramento, borra de café, pode ocorrer dor abdominal intensa, insuficiência hepatorenal, acompanhada de manifestação hemorrágica, comprometimento do sensório, muito já relacionado à encefalopatia hepática. Embora você possa ter encefalite direta pelo vírus da febre amarela, a principal causa de encefalopatia é a insuficiência hepática, então você vai tratar como. Ali eu dei duas dicas na historinha de vocês. Sinal de Fagê, ele estava com 39 graus de febre, batendo a 50 e pouquinho. Isso é sinal de Fagê, dissociação, febre, frequência cardíaca. E outra informação que eu dei ali, apesar do cara estar craquelado, ele tinha um VHS de 2. Então, o VHS ele tende a zero na situação de febre amarela, que é uma coisa interessante. Ah, ninguém vai pedir VHS. Não é para pedir na emergência, mas te deram esse dado para facilitar um pouco a sua vida. Estão perguntando aqui de TX, tratamento. Já vou chegar lá, gente. Calma. Como é que classifica a forma leve? Forma leve é o cara que tem laboratório relativamente normal, sem sinais de alerta. A forma moderada, ele já tem alguns sinais de alarme, vômito, diarreia, dor abdominal, muito parecido com o dengue, transaminase um pouquinho mais elevada, começa a ter um certo grau de função renal. E a forma grave é o que tem sinais de gravidade, oligura, sonolência, confusão, torpor, coma, convulsão, dificuldade respiratória, hipotensão, má perfusão. E o laboratório disso são transaminases realmente muito elevadas, acima de 2.000, creatina acima de 2, um NR acima de 1,5, tá? Que é o caso do paciente. Forma amarela grave é a resposta. Após internação na UTI, o paciente já está em ventilação mecânica, já foi iniciada HD, continua hipotenso com nora. Em virtude da insuficiência hepatorrenal grave, qual terapia deve ser instituída? O que que o avaliador te facilitou aqui? Ele enxugou sua resposta, porque ele se pergunta para você conduta, você vai falar, tem que ventilar, ele quer conduta específica, já fez isso tudo. O que que você tem que fazer? E muitas pessoas já responderam, tá? Se é a questão da troca plasmática, que também é uma coisa nova. Trabalhos que foram publicados esse ano demonstram a melhora de sobrevida. Até quando saiu essa nota, é uma série de casos ainda não publicados, tá? Melhora de sobrevida em pacientes com forma grave, se tiver esses critérios. Isso aqui é cópia do que está lá no manual, tá? Eu só mudei aqui os trabalhos, eu tirei o não publicados, porque foi publicado pelo grupo da USP. Bicarbonato em menos 18, a redução 30 do fator 5, 30%, amônia arterial maior que 70, qualquer grau de encefalopatia, choque hemodinâmico. No Rio de Janeiro, acho que foi em 2017, não vou precisar o ano, a gente teve um surto de febre amarela importante, morreram um bocado de pacientes, só comigo morreram mais de 10. Eu trabalhava no hospital de referência em infectologia, e nós começamos vamos tentar fazer esse negócio de troca plasmática, que tem uma sociedade europeia que recomenda isso para pacientes com hepatite viral, vamos fazer. Fizemos um, dois, três pacientes, os três sobreviveram, entramos em contato com o povo de Minas Gerais e da USP, também estavam tendo casos de febre amarela lá, e eles, diferente de nós aqui no Rio de Janeiro, publicaram um trabalho com isso e foi super espetacular. Os pacientes realmente pararam de morrer, de morrer. Com relação ao transplante, ele é uma alternativa se eu não puder fazer isso. Naquele surto, todos os pacientes que foram transplantados morreram. Então, é uma situação é muito ruim você fazer transplante, ok? Não é a dica. E o que que é essa plasmaférese de alto fluxo? Você faz com o filtro convencional de plasmaférese, tem umas máquinas apropriadas para isso. Você faz uma sessão de troca de plasma de 10 a 15% do peso corpóreo do paciente. Então, assim, dependendo do peso do paciente, numa sessão você vai usar 40 plasmas frescos, 30 plasmas frescos, é uma quantidade absurda, tá? A gente faz até 2 sessões ao dia. Estima-se que a gente faça de 8 a 12 sessões. Como era uma coisa não muito estabelecida, nossa primeira conduta antes de fazer foi ligar para o Hemorrio aqui, olha só, a gente quer usar muito plasma, tem? O Hemorrhea falou, tem que a gente joga fora. A gente usa mais hemácia do que plasma, não conseguimos fazer crio, tem plasma à vontade, pode usar. A gente usou muito plasma de hemorria. E que bom que isso foi conseguido publicar e que mostrou desfecho nos pacientes, mas é uma doença vacina prevenível, tá? Então não justifica mais ter. Então vamos continuar. Terapia de troca plasmática. Todo mundo entendeu isso, acho que vocês nunca ouviram falar nisso na vida. Agora vocês já sabem que tem uma indicação e é isso que faz. Foi? Vamos lá.
Questão 3. No oitavo dia de internação, o paciente não morreu, você conseguiu chegar até o oitavo dia com ele, mas ele ainda está em ventilação mecânica, já está hemodinamicamente estável sem examinas, ainda em HD, volta a fazer febre com aumento significativo da leucometria, só que diferente daquele primeiro caso que tinha febre e além e nada disso, ele tem piora dos parâmetros ventilatórios e a presença de uma nova consolidação em radiografia de tórax, tá? Ele te dá um dado epidemiológico da sua terapia intensiva. É importante você ter CCH nos hospitais, por entre outras coisas, para ele te fornecer o arsenal microbiológico que você tem para escolher o antibiótico mais adequado. E ele diz que na sua terapia intensiva tem baixa prevalência de MARSA e de BGN resistente ao carbapenema. Então, uma UTI limpinha. Qual é a sua principal hipótese diagnóstica do quadro infeccioso e qual é o tratamento empírico que você tem que instituir? Pavitazocin, pavitazocin, pavitazomero, com droga antipseudomonas. É isso. Quem respondeu, respondeu isso. Ceftazidima é menos palatável, mas não está errado. Eu te disse que ela é limpinha. Mero serve, taso serve. Diagnóstico é PAV. Como é que se fecha o diagnóstico de notificação, tá? Você vai ter muito paciente que você vai tratar como PAV que não preenche isso aqui. Isso aqui são os critérios para se tornar PAV daquela estatística que você tem. Ah, qual é a minha taxa de PAV? São só os casos que preenchem esse critério aqui, tá? Segundo o Ministério da Saúde. Não significa que você vai tratar alguns pacientes que não preenchem esse critério, ok? Então, o paciente que tem que ter uma alteração radiológica, ou se ele tiver doença cardíaca ou pulmonar prévia, você tem que ter dois raios-x, para evitar de você estar diagnosticando uma alteração radiológica como uma congestão, por exemplo. Então, é persistência ou novo nessas duas radiografias de infiltrado, opacidade ou cavitação. Você tem que ter pelo menos um desses sinais: febre, leucocitose, barra leucopenia, alteração do nível de consciência se o cara tiver mais de 70 anos, que é difícil avaliar. Lembra que o cara está entubado, geralmente sedado, e pelo menos dois de sinais e sintomas. Então, eu parto de um de febre laboratório, imagem, e alterações ventilatórias. Se você entender desse jeito, dificilmente você vai errar. Eu tenho que ter raio-x, febre barra leucocitose ou alteração ventilatória de secreção. Ele coloca aumento de secreção, mudança do padrão, piora da troca gasosa, aumento dos parâmetros ventilatórios. A ausculta, eu não vou nem considerar que a ausculta é um paciente de UTI, pelo amor de Deus, é algo muito difícil você definir alguma coisa com isso. Início ou piora da tosse, dispneia e taquipneia. Por que que ele coloca isso? Que esse é o mesmo critério para eu definir uma pneumonia hospitalar não associada à ventilação, tá? Então, piora de tosse, dispneia e taquipneia no paciente de ventilação mecânica não é aqui que se aplica, beleza? Como que eu trato? Sempre cobertura para Pseudomonas e estáfilo. Estáfilo sensível. Cefepime, piptazo, mero e cipro. Ceftazidima não me cobre estáfilo, por isso que eu faço nariz torcido. Não é a minha primeira escolha. Eu deveria aqui colocar ceftazidima mais alguma coisa. O livro está lá dizendo. Tem que cobrir estáfilo. Ele é obrigatório cobrir MRSA se eu tiver uma proporção significativa de MRSA na unidade, acima de 15, 20%, tá? Dos isolados estáfilos forem MRSA, você é obrigado a cobrir. Se eu tenho BGN resistente, aí depende do que eu tenho de resistente, tá? E aí vai ser ou polimixina, ou amikacina, ou ceftazina-bactam, ou o Zerbaxa, isso depende. Deixa eu fazer uma resposta aqui para quanto tempo que eu considero um dispositivo? Então, grava isso na cabeça. Isso serve para catéter venoso, isso serve para catéter vesical, isso serve para ventilação mecânica, isso serve para dizer a unidade que ele está, que foi essa infecção. Por exemplo, o cara veio do CTI do amiguinho lá da frente para o meu CTI. A partir de que momento eu considero uma infecção minha? O critério é o mesmo, do D3 para frente, sendo o D0 o dia que a coisa foi feita. D0 é o dia que eu coloquei o catéter vesical, ou a ventilação, ou o catéter profundo, ou o dia que ele chegou na minha unidade. Então, se a infecção for no D0, nada acontece. No D1, nada acontece, perdão. Se for no D2, nada acontece. No D3 é. Não tem D0, desculpa. É D1, D2, D3. Se for no D1, não é. No D2, não é. No D3 é. E aí, por que que a gente não fala a hora? Porque se o cara foi entubado 7 horas da manhã ou 11 horas e 45, é o mesmo D, ok? A gente considera o dia que foi feito isso, e esse dia a gente considera começando a meia-noite e um, tá?
Por isso que 48 horas, tem paciente que vai ter menos de 48 horas e vai ser infecção da unidade, ok? É assim que o Ministério da Saúde manda a gente fazer essa coisinha. E por que que eu falo manda? Que a gente tem que notificar todo mês isso para o Ministério da Saúde, tá? Eu vou falar das medidas de prevenção. Ceftarolima, ela só é bom para pneumonia. Mesmo assim, pneumonia por MRSA não é nem a aprovação maior dela, é feito para estáfilo, perdão, para estrepto resistente. Ceftarolima a gente usa muito para MRSA, usa muito, é uma palavra forte. A gente pode usar para, porque a linezolida é a mais eficaz delas e é muito barata, tá? Por isso que eu coloquei aqui linezolida ou vanco. Resposta: Pave ou Mero ou Piptazo, Ceftazidime. Eu fico com a cara meio torcida. Dependendo do seu hospital, se ele foi muito limpinho, como lá em Laranjeiras, junto com a Marcinha, a gente usou durante muito tempo a Pave precoce quinolona e funcionou muito bem. Hoje não serve para mais nada, mas serviu. Então depende do seu arcabouço microbiológico, tá? Só que aí veio o seu resultado. O dia de implante é o D1, correto. Desculpa se eu deixei dúvida em vocês. O dia de implante é D1 e vale a infecção a partir do D3. Beleza? Veio esse bicho aqui, ó. Um Enterobacter, produtor de NDM com esse perfil de sensibilidade. Cara, ainda está fazendo febre. Tem uma metalo, que alguém respondeu cefderocol. Metalo, metalo, metalo. É uma metalo, só que eu quero saber qual é o esquema antimicrobiano. Acho que só uma pessoa respondeu agora. Torgena astronã, torgena. Agora foi. Vamos lá. Vamos explicar qual é a da metalo. A metalo é uma carbapenemase, ou seja, ela quebra os carbapenêmicos. E todas as carbapenimases elas conseguem lisar todos os beta-lactâmicos. Piptase, cefepime, meropenem, clavulin. A metalo ela é resistente ao avibactam. O avibactam, o que que é? Ele é um inibidor dessa carbapenemase para deixar o beta-lactâmico lá funcionar. Esse inibidor, o avibactam, ele não funciona contra as metalos. Em compensação, essa metalo não consegue quebrar o astronã. O astronã é aquele monobactâmico, bobinho, não serve para muita coisa. Lá no passado era para alergia. Ah, isso serve para alérgico à penicilina, que não tem reação cruzada. Mas qualquer SBL vagabunda consegue quebrar o astronã. Então, o que que a gente faz? A gente dá o avibactam para proteger o astronã das outras enzimas e ele poder atuar contra metalo, tá? Vai ser lançado no Brasil uma associação do avibactam com astronã, já que nessa situação não preciso de ceftazidima. Ceftazidima aqui só está entrando porque é a única formulação que eu tenho com avibactam, ok? Por isso que a gente faz essa associação. Então, aquele testezinho que eu te falei, lá o K3N, ele diz para você se é INP, VIN, NDM, esses três são metalo, tá? Que NDM é mais comum, mas a gente está vendo aqui, ó, INP e VIN também são. E as outras que não são metalos é a Oxa 48 e a KPC. O que acontece com relação a pseudomonas? Mesmo que a pseudomonas tenha a metala identificada, a chance de isso resolver é menos de 10%, tá? Então a gente não está indicando essa associação. Alguém aí falou cefterocol. Cefterocol, a mortalidade é maior, ok, do que os beta-lactâmicos da vida, e você não tem no Brasil, você vai ter que importar. Então não seria a melhor resposta, não. Além de não ser a melhor droga, você não vai conseguir fazer. E é isso, classe Amber B, isso já caiu uma vez na múltipla escolha, tá? Uma beta-lactamase, classe B de Amber, é a metalo. O tipo de cobrar isso, acho esdrúxulo, mas enfim, quem lembrou é isso, já caiu uma vez na vida. Ok? Resposta: ceftazidima, avibactam mais astranã. Para encerrar, vamos para uma questãozinha de gestão nisso daqui. Esse gráfico de densidade de incidência da sua unidade, ele vinha bem em janeiro, fevereiro, abril e maio começou a aumentar. 5 por ventilador, 5 por cada 1.000 ventiladores dia, 10 a cada 1 ventilador dia. No Brasil, o último benchmark que o Ministério da Saúde lançou, se eu não me engano, está em 9,5 a taxa de PAV. É uma taxa relativamente alta. Todo mundo sabe o que significa ventilador dia, acredito que sim. Então é isso que você tem que ver. Não adianta o número de casos, tá?
Você tem que dividir pelo número de densidade de uso de dispositivos. Ele diz que é uma taxa alta e pede para você medidas a serem adotadas para PAV. Lá na outra foram medidas a serem adotadas para infecção de catéter profundo. Então, o arcabouço de resposta é o mesmo. E como é que a gente fala? Higiene de mãos, estratégia multimodal e medidas específicas que a gente pode jogar num pacotinho. Quais são essas medidas específicas? Descontaminação oral seletiva. Ué, cadê? Foi para as adicionais? Foi para as adicionais. Está faltando um slide aqui. Mas vamos falar desse slide que está faltando. Cabeceira elevada em todo mundo, porque eu elevando a cabeceira, eu dificulto o conteúdo gastroestomacal e para a orofaringe. A evidência é bem fraquinha, mas a plausibilidade biológica é ótima. Manter o cuff insuflado entre 25 e 35, entre 25 e 30. Excelente medida. É para ficar medindo o tempo todo? Não, não é, porque medir o tempo todo esvazia. Então, duas aferições ao longo do dia está muito boa. Evitar o uso desnecessário de bloqueador gástrico, é uma medida que também ainda está valendo. Questão da escovação, não usar clorexidina. A bibliografia usa o Shea, e o Shea diz para não usar clorexidina, porque existem alguns trabalhos que sugerem que pode ter uma maior mortalidade o uso de clorexidina, e os trabalhos que falavam que era muito bom não são trabalhos tão bons assim, até porque não teve grupo comparador escovação sem clorexidina. E vários trabalhos mostram que a remoção mecânica da sujidade é mais adequada do que o uso de clorexidina. Então, não devemos botar na nossa resposta a clorexidina, ok? Coisas adicionais. Descontaminação seletiva. O Vicente gostava muito disso na biografia dele. Aqui ele se restringiu na nova nesse tratado para a gente fazer só com locais de prevalência muito baixa de germes multiresistentes. É uma coisa bastante complicada do que fazer. A questão dos tubos endotraqueais de conformação diferente não é válida. A aspiração subclótica, sim, tem indicação, principalmente se o paciente tiver entre 48 e 72 horas de janela além, ou seja, o cara que eu vou entubar para fazer cirurgia, eu não coloco. Aquele cara que eu já entubei, vou entubar, prevendo que ele vai ficar mais do que 3 dias, se você tem grana, faça. Traqueostomia precoce sempre. Alimentação pós-pilórica, se for possível. Higiene de mão, vocês falaram, isso é óbvio. Pausa da sedação, ok, é isso. Desculpa que o slide saiu mesmo. Acho que das principais não tem nenhuma outra que eu não tenha falado. Cabeceira, sedação, evitar entubar, retirar como todo positivo. Evitar usar e, uma vez usando, retirar o mais precocemente possível. E aqui, para surpresa de vocês, coisas que não têm impacto. Famigerado sistema fechado de aspiração endotraqueal, traquequer. Todo mundo ama, todo mundo adora, acha que tem que usar em todo mundo, mas não tem evidência de que ele diminua a taxa de infecção. Isso no mundo teórico. Vamos falar no mundo prático. No mundo teórico, ele não tem impacto porque eu estou presumindo que o paciente vai ser aspirado toda vez que precisa, com técnica aberta da maneira correta. Então, neste mundo ideal e real, isso não tem impacto. No mundo real, o paciente não vai ser aspirado toda vez que tem que ser aspirado, vai acumular secreção porque dá trabalho, e vai ser feita muita porcaria durante a aspiração, muita contaminação durante a aspiração manual. Então, de maneira objetiva na sua terapia intensiva, tenha sistema fechado. Na prova, você não vai colocar isso como uma medida de redução de infecção. Beleza? Elevação de cabeceira, escovação sem clorexidina. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Perguntaram de novo do Ambler na classificação de. É, é isso. SBLA, AMP-CSC. Colocaram aqui bonitinho ainda para você, ó. É isso, gente. O que eu tinha para falar é isto. Alguém colocou a Oxa 48 do acineto. Acineto e pseudomonas, os principais mecanismos de resistência são porinas e bomba de efluxo, não carbapenemase, tá? Então não vai por aí não, porque ter ou não ter aquela carbapenemase não significa que vai ter ou não resistência. Pseudomonas, por exemplo, pode ser resistente a mero e sensível a ceftazidima, porque o mecanismo não é carbapenemase. Se fosse, seria resistente aos dois, tá?
Diferente do Macaulay, que o mecanismo é a carbapenemase, se é resistente a mel, vai ser resistente a todos os outros beta-lactâmicos. Foi muita coisa. Espero que tenha ajudado. Não mostrei nada para estressar ninguém. A única informação que eu acho que vocês não tinham mesmo é o controle da hipertensão intracraniana. Paciente com cripto é a questão da plasmaférese de alto fluxo. O resto vocês já sabiam, a gente só sedimentou, ajudou, enfim. Trazendo essas duas informações novas que particularmente eu acho que possam ser úteis. Marcinha, cadê você? Deixa eu ver se está tendo algum outro problema técnico. Line possível na prova, Luciano? Eu acho que não. Line é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Já tentaram botar alguns casos, mas isso a gente não tem no Brasil. Acho que vai ser forçar um pouquinho a barra. Só um cara que veio de fora, mas aí ele vai te dar uma pista, carrapato lá longe. Não acredito que você tenha, assim, não estudei, não é agora o momento de estudar, não. Vai estudar outras coisas que eu acho que vão ser mais importantes. Tô com tempo, revisei tudo já, tô sobrando. Quero dar uma olhadinha online? Tá, possível. Deixa eu devolver o roxo aqui e ver como é que eu faço isso. Eu vou na pessoa, vai me guiando aqui, Márcia. Márcia, como é que eu te devolvo o roxo, pelo amor de Deus? Protetor gástrico, evitar de maneira desnecessária, tá? Todo medicamento é para não usar de maneira desnecessária. Mas qual a questão do protetor gástrico? Se eu boto muito protetor gástrico no lugar, eu aumento o pH do estômago, eu facilito que bactérias colonizem aquela porcaria. E mais bactéria no estômago, se você broncoaspirar, maior a chance de você causar pneumonia. Márcia Freitas. Clicar. Cliquei. E aí? Foi? Make roxo, make roxo, make roxo. Agora foi. Valeu, Bruno. Desculpa. Sabe que eu tenho uma figurinha que é assim, uma figurinha que vai, a mulher vai andando para trás, né, e cai no precipício. Já Hum, mandei essa figurinha milhões de vezes para todo mundo. Quando eu vi o negócio do VHS, da febre amarela, era eu caindo para trás, porque eu nunca ouvi falar disso na minha vida. mas tende a zero. Então, aprendi. Aliás, eu tenho aprendido muito esses dias aqui assistindo a aula de vocês, hein? Vai lá, Brunão, descansar, dá um beijo na Olivia. Valeu, obrigado, gente. Deixa, Boa prova para deixa a turma vocês. aqui comigo. Eu quero saber o seguinte de você. Bruno, depois manda a aula para o Rafa, tá? Tá bom, vou mandar. Beleza, beijo. Eu quero saber o seguinte, vocês estão animados? Como é que tá aí o mood de vocês?